Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal sobre o Shop Conto. Nesse vídeo eu vou mostrar como é que é feito o cadastro do usuário e como é que é concedida as permissões. Eu vou fazer esse vídeo porque um cliente solicitou, porque não que seja difícil, é porque é trabalhoso fazer isso no Shop Conto ou em qualquer sistema. Porque além de você ter uma noção do sistema, você tem que decidir, ou alguém tem que decidir da empresa, o que o usuário pode e não pode fazer no sistema. Se ele pode inativar clientes, se ele pode cadastrar produtos, se ele pode cadastrar clientes, se ele pode fazer venda e assim respectivamente. Eu vou fazer desde o início, fazendo algumas explicações, certo? Para que você possa usar isso na configuração das permissões de seus usuários do sistema. Então, quando você entra no sistema, o sistema começa a registrar tudo que esse usuário que logou está fazendo no sistema. Então, vou acessar bem aqui como é que cadastra. Eu estou usando aqui a minha base de demonstração, meu sistema de demonstração. Então, para cadastrar o usuário do sistema, você vai aqui em cadastro, funcionário, cadastro de funcionário. Aí você clica em novo, clica nessa setinha para o próximo código disponível. Eu vou cadastrar aqui um usuário chamado usuário teste. Esse aqui é o nome da pessoa, né, completo. Esse aqui é o apelido. Aqui você pode passar algumas informações do usuário. Eu vou colocar aqui uma senha teste, que geralmente eu faço assim. Eu boto uma senha qualquer. Vou botar a senha 1234 e marco essa opção para que no primeiro acesso desse usuário no sistema, o sistema solicite a troca da senha. Que às vezes você pode estar cadastrando o usuário ou dando permissões para ele e ele não está diante de você para digitar a senha dele. Então eu marco essa opção. Eu já posso até gravar, que os outros campos não são obrigatórios. Um detalhe aqui, ó. Se essa opção aqui, superusuário, estiver marcada, ele vai ter acesso total no sistema. Mesmo que exista alguns bloqueios gerenciais, por exemplo, liberar desconto ou liberar o cliente que está em atraso comprar, embora de padrão isso é bloqueado, mas o, o superusuário ele pode vir até o cadastro e liberar para ele. Então, não é aconselhado marcar essa opção superusuário ou deixar marcado. Essa opção liberada para usar o sistema, essa opção, se ela tiver marcada, a única coisa que o usuário vai conseguir fazer é logar, entrar no sistema, que eu vou até mostrar agora. Mas antes disso, eu vou mostrar algumas abas aqui. Aí você tem a aba pessoais, que você pode informar os dados, mais dados do funcionário. Aqui você pode informar mais informações do funcionário. Aqui empresa, outras informações. Uma novidade agora é que o campo cargo não é mais uma caixa de texto, é uma seleção, né? Isso inclusive é recente no Shop Content, eles lançaram agora e ficou muito, muito bom mesmo, porque aqui o usuário podia digitar qualquer coisa, não tinha um padrão nos cargos, né? Na função do funcionário na empresa. Aqui o histórico. Adicionais, aqui é você dar algumas questões de desconto máximo que ele pode dar, se ele pode liberar o desconto em outro vendedor, tal. Que você pode colocar a foto do funcionário. Aqui o percentual de comissão, se ele é um vendedor interno ou externo e recebe comissão. Primeiro comissão sobre venda e depois comissão sobre serviço.
Filial, porque você pode definir uma filial de trabalho para ele e também você pode informar qual filial ele pode acessar, certo? Essa aqui é acesso permitido. Aí aqui você informa qual filial que ele pode acessar. Aqui, acesso limitado é porque você pode determinar uma filial que ele não tem acesso, mas as permissões que ele tem numa filial ele consiga fazer em outra. Por exemplo, ele consiga tirar relatório de outra filial, certo? Ele consiga tirar o relatório ou ver dados de outra filial, mas logado na filial que aqui está definida. Ele não vai conseguir logar. Ele até explica aqui, ó. Certo? Ele até explica nesse ponto de interrogação. Operações, porque você pode definir quais operações de saída e quais operações de entrada o funcionário pode ter acesso. Se você não fizer isso aqui, ele vai ter acesso a todas as operações de entrada e todas as operações de saída. Claro que desde que ele tenha acesso à tela. Tabelas, as tabelas de preço que tem no sistema, qual que ele pode visualizar, qual que ele pode editar. Se você não quiser, você desmarca aqui e ele só vai ter a permissão que você conceder a ele. Se trabalha com ordem de serviço também, que tem a questão das situações da ordem de serviço, aí você pode restringir. Mas o mais importante é isso aqui, que dá mais trabalho, que é mais complexo fazer, que é segurança e permissões. Mas antes disso, nós vamos testar esse cadastro que eu estou fazendo aqui. Então eu vou gravar, certo? Ele só, porque eu marquei aqui a filial e não selecionei nenhuma filial. Aí eu vou logar aqui novamente nesse funcionário. Eu não gravei o código dele, mas eu vou pegar aqui o código 2 e eu botei aquela senha, 1, 2, 3, 4. Eu vou entrar, aí ele pede uma nova senha que o usuário vai digitar. Eu vou digitar a mesma senha, mas o usuário vai digitar uma senha que só ele tem. E é importante que ele não repasse essa senha para ninguém, porque é igual cartão de banco e senha de banco. Então, tudo que ele fizer aqui vai registrar que ele que está fazendo, ou ele que está consultando, ou ele que cancelou alguma coisa. Qualquer coisa que ele fizer aqui, ele vai identificar qual foi o usuário, qual o computador que ele estava usando, o horário e o que é que ele fez. Então, olha, como aquela opção nesse usuário estava marcando que ele poderia entrar no sistema, liberado para usar o sistema, a única coisa que ele consegue é o que eu fiz aqui, ó, certo? Ele consegue entrar aqui no sistema na tela principal, porque aquela opção está marcada. Mas se você tentar qualquer acesso aqui, ó, ele vai dizer que o usuário teste não tem acesso. Por quê? Porque eu não liberei nada para ele. Nada aqui ele consegue acessar, ó. Tela de saída, ó, não consegue. Não consegue uma mísera consulta, ó, não consegue. Aqui, ó, consulta 2 não consegue. Não consegue nada. Então eu vou acessar com um usuário que tem acesso e vou dar acesso a esse usuário teste. Bom, aqui eu vou no cadastro, funcionário, cadastro funcionário, eu vou buscar ele porque ele já está cadastrado, nós cadastramos anteriormente, vou abrir o cadastro dele e as principais permissões, acessos, são dados nessas duas abas, a aba segurança e a aba permissão. Qual a diferença? A aba segurança, ele vai dar acesso à tela ou ao relatório. Então ele vai clicar, por exemplo, na tela de cadastro de cliente, essa aqui, ó, ele vai clicar aqui e acessar ela. Ou então, por exemplo, aqui no relatório de estoque, ele vai clicar nessa opção aqui e clicar no relatório e vai acessar. Segurança dá acesso à tela ou um relatório. E também tem a função dentro da segurança
tem a opção de você gravar, alterar ou apagar. Claro que a tela permitindo isso. Se for um relatório, não vai ter isso, porque relatório você não pode alterar, você não pode excluir, você não pode apagar. Mas, por exemplo, a tela de cadastro. Então, como é que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês? Olha, o acesso que ele dá na tela é semelhante ao acesso quando ele vai fazer propriamente na tela. Por exemplo, se ele fosse acessar a tela de cadastro de produto, no Shop Conta ele teria que clicar em cadastro, produto, cadastro de produto e serviço. Essa é uma das telas do modo cadastro ou cadastro de produto. Mas eu tenho várias telas aqui, ó. Eu tenho a tela de cadastro dos filtros, a tela de apagar fotos, a tela de classe de imposto, unidade. Cada uma é dessas telas. Então, para ele acessar, eu tenho que dar acesso a cada uma. Então, eu vou mostrar aqui como é que faz. Aí você praticamente faz o caminho que você faz propriamente no sistema. Então, como é que você vai? Você vai, vamos supor que eu vou dar o acesso ele ao cadastro de produto, a tela de cadastro de produto. Então, eu vou aqui em cadastro, ó, cadastro, ó, produto e serviços. Cadastro de produto fica dentro de produtos e serviços, que é o caminho que você faz lá no Shop Conta. Aí você clica aqui na setinha e aparece aqui, ó, a tela que ele clica. Aí quando eu quiser dar acesso à tela, eu clico nela e clico nessa setinha aqui, virada para a direita. E aí o acesso vem para essa aba aqui mais à direita, essa tela mais à direita, ó. Essa tela aqui que você acessa as funções e essa aqui que você vai adicionando ao funcionário. E aqui é que tá as opções que eu já falei, ó. Você tem a permissão aqui para gravar, que aí ele vai poder gravar um produto, certo? Ele vai poder cadastrar um novo produto. Aqui a tela alterar, porque o cadastro já está feito, aí ele consegue alterar. E a tela, a opção apagar. Não recomendo que não faça isso, não marque para ninguém essa opção. A opção alterar, por que isso aqui? Porque eu posso conceder a um funcionário o acesso só para ele olhar a tela, só para ele olhar a informação, que ele não possa nem gravar, ou seja, não colocar um novo registro e não possa alterar. Por exemplo, dependendo da política da empresa, os vendedores não teriam acesso, no exemplo, vamos supor que uma empresa, o vendedor não tem acesso ao cadastro de cliente no sentido dele cadastrar ou alterar, mas aí ele pode olhar a tela e verificar se o cliente alterou ou não o endereço ou algum dado. Aí ele pode ter o acesso só para alterar, ou ele também não pode ter o acesso a alterar, mas ele conferiu ali com o cliente, aí manda para o setor responsável. Isso que eu estou dizendo. O funcionário pode simplesmente só ter o acesso para visualizar os dados do cliente. Ou ele pode ter acesso para ele cadastrar, que aí seria na opção gravar. Ou ele poderia ter só para ele alterar. Aí cadastrar, o cliente teria que ir em outro setor ou falar com outra pessoa, usuário que teria esse acesso. Aí você grava e pronto. Ele já tem um acesso à tela de cadastro de produto. Como é que eu sei disso? Eu vou testar bem aqui, eu vou trocar o usuário. E eu vou mostrar aqui para vocês que ele já tem o acesso. Antes ele não tinha, mas agora ele já consegue fazer isso. Aqui, agora ele vai aqui em cadastro. Eu estou com o usuário teste, produto e serviço, cadastro produto. Ó, ele já acessa. Ó. Ele já clica aqui no novo e ele já pode, inclusive, alterar. Como eu deixei lá marcado, ele já pode até alterar o cadastro aqui. Ó. Deixa eu só abrir um produto aqui já cadastrado. Produto teste. Ele pode vir aqui, ele abrir o cadastro e um aqui. Aí ele já pode até gravar. Bom, beleza. Só que tem algumas coisas que ele só vai conseguir fazer quando ele consegue entrar na tela. Para ele conseguir entrar na tela, nós já vimos que é segurança. Mas quando ele está na tela, ele pode precisar
de outros acessos. Por exemplo, pode observar que só está a aba cadastrais aqui, não está as outras abas. Por quê? Isso aí já não é segurança, isso aí é permissão. É quando ele precisa ver algo ou alterar algo já dentro da tela, que eu vou mostrar aqui. Então eu vou sair daqui porque eu não consigo fazer isso, porque ele não tem acesso ao cadastro de funcionário, porque não tem sentido um funcionário que tem restrição de acesso acessar a tela de cadastro de funcionário para ele colocar acesso para ele mesmo. Não tem sentido. Por isso que surgiu o cadastro de funcionário chamado gestor. Que o que é o funcionário chamado gestor? É aquele funcionário que ele tem restrição, mas ele consegue dar permissão para outro funcionário. Vamos supor, tipo um gerente de vendas. Ele não tem acesso total no sistema, mas ele pode dar acesso a vendedores. Então, ele pode cadastrar novo vendedor e pode dar acesso aos vendedores, mas é limitado. Qual o acesso que ele pode dar? Até o acesso que ele tem gerente, que é um exemplo. Então, eu vou acessar novamente com o usuário que tem acesso para dar permissão. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Vou mostrar que dentro da tela, ele precisa ter acesso em permissões. Então, eu vou cadastro de funcionário, Aí, aqui eu vou abrir o usuário novamente dele para mostrar. Aí, aqui em permissões. Em permissões, ele segue a mesma lógica. Você tem que acessar o módulo. Então, o módulo é cadastro de produtos. Ó, aí aqui tem as opções que eu posso mostrar para ele. Ó, por exemplo, ele pode usar o usuário, o layout de busca intermediário, o completo, e as abas que ele pode acessar. Ah, eu dou só a aba adicional, mas eu não quero que ele tenha acesso à aba que ele possa alterar o preço ou visualizar o preço. Não, eu vou dar acesso a todas as abas para ele. Só para mostrar para vocês de forma mais didática o que é que vai acontecer. E aqui você tem todas as permissões que o sistema concede dentro da tela. Depois que você deu acesso em permissões, o que ele pode fazer dentro da tela. Inclusive, por exemplo, ele pode alterar o código, porque para alterar o código, ele tem que estar dentro da tela, né? Busca o produto e vai lá em opções, alterar código. Então, é permissão porque ele precisa primeiro entrar na tela. E outras funções aqui, por exemplo, ver o estoque, tem a questão das abas de preço, os últimos preços comprados, né, o preço de compra, e assim respectivamente. Então, aqui em permissões, você consegue visualizar todas as funções, os modos e as funções que você concedeu acesso aqui em segurança. Pronto, aí grava. Aí quando ele logar, só mostrar aqui, quando ele logar no sistema, usuário 2, quando ele logar no sistema, ele já vai conseguir acessar a aba de cadastro de produtos e também visualizar as opções à esquerda. Deixa eu só mostrar aqui. Ele já consegue fazer isso, ó. Produtos, cadastro de produtos. Aqui, ó, ele já consegue fazer isso, né? Que eu dei acesso em segurança. E agora em permissões apareceu aqui as abas aqui, ó. Aí mas lembrando, ó, tem algumas opções que ele não tem acesso. Mostrar bem aqui uma opção que ele não tem acesso. Deixa eu ver aqui, preços. Cadê? Produtos. Preços, impostos, informações. Aqui, ó. Por exemplo, ele não consegue bloquear o produto aqui, ó. Não tem a opção de bloquear aqui porque eu não dei acesso a permissões.
Aqui, ponto, operações. Eu dei acesso a todas as abas, veja que ele já pode mexer aqui. Aqui também ele, ó, por exemplo, aqui, ó, alterar o código ele não pode, porque eu não dei essa permissão para ele, ó. Alterar o código, viu? Não dei essa permissão para ele. Inativar, ó, consegue inativar, bloquear, porque eu concedi essa permissão. É padrão do sistema, né? Ele consegue. Se ele consegue editar, ele consegue fazer isso aí. Mas se ele não conseguisse editar, ele não iria conseguir fazer isso aqui, marcar uma opção e gravar, ó, certo? Ele não ia conseguir fazer. Por isso que lá na segurança eu marquei gravar, por isso que ele está conseguindo fazer isso. Bom, o que eu fiz? Eu só dei acesso à tela de cadastro de produto. Mas se eu quiser, por exemplo, que ele acesse essa tela aqui, que é a consulta de produto, ó, ele não consegue. Se eu quiser que ele acesse a tela de saída, ele não consegue, porque eu tenho que colocar aqui em segurança cada tela que ele vai acessar. Vou acessar aqui com o usuário que define, pode definir. Aí aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui, conceder mais um desconto só para mostrar. Ó, aqui, por exemplo, aqui no cadastro dele, como eu falei, o único acesso que eu dei a ele foi ele entrar na tela de cadastro de produto. Qualquer outra tela ele não tem acesso. Se eu quiser que ele acesse, eu vou aqui em segurança e faço o meu processo. Aqui ele vai mostrar, ó, é o único que ele tem acesso. Se eu quiser que ele acesse a tela de consulta de produtos, que fica bem aqui, deixa eu ver bem aqui, cadastro de produtos, aqui ó, aqui ó, consulta de produto. Tem duas consultas no Shop Conta. Tem a consulta 1, eu jogo para cá, e eu quero que ele acesse também a consulta 2, ó, para cá. Por que é que não tem essas opções aqui? Elas estão desabilitadas. Porque é consulta. Consulta você não consegue gravar, você não consegue alterar, você não consegue marcar. Apagar, aliás. Aí, se eu quisesse que ele acessasse o cadastro de cliente, aí eu teria que vir para cá na aba. Claro, se eu quiser que ele tenha todas as permissões de cadastro de clientes fornecedores, eu só marcaria aqui e clicaria aqui que ele jogaria para essa parte aqui todas as opções que estão aqui dentro, ó. Ou seja, aqui ó. Só que tem que tomar cuidado assim, porque você pode estar dando acesso a uma coisa que ele não tem, ó. Olha, ele jogou todas as opções que tinha aqui dentro, ó. Cadastro, inclusive remover códigos promocionais, atualizar situações de cadastro, se ele está inativo, se ele tem algum problema, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. Mas aqui vai mostrar o quê? Que essas abas aqui, ele tem acesso, essas telas. Claro que ele não marcou aqui, aí você tem que revisar aqui, ele pode criar classe de cliente. Aí você, pode. Não, pode não, ele só pode visualizar. Então eu não marco nenhuma dessas. Ele só pode alterar, eu marco essa aqui, certo? Aí ele já consegue, com essas opções aqui, ele já consegue entrar na tela de cadastro de clientes. Se ele tem algum acesso a movimento, o mesmo raciocínio, a tela de saída. Só que a tela de saída do Shop Conta é dividida em saídas, venda rápida, aí tem o saídas 1, saídas 2 e o saídas 3, que estão aqui, ó. Para cada tela, você pode conceder ou não o acesso. E assim, todas as funções do sistema. Então, basicamente é dessa forma. Ele só dá trabalho porque também, ó, vejam aqui que eu tenho muitas opções. Tanto aqui em segurança como em permissão. Então, às vezes, o trabalho que você tem, que aí você só vai adquirir com a experiência, com o passar do tempo, é onde é que eu concedo determinada permissão. O que ajuda muito é a tela de mensagem que o usuário recebe quando ele tenta acessar e o sistema diz que ele não tem acesso. O que é que ele está clicando e qual é a mensagem que ele está dando. Porque pode ser uma restrição de algum detalhe. Por exemplo, ele pode usar o caixa, mas aí ele não pode, ele pode fazer uma venda, mas ele não pode transferir.
de um caixa para o outro, entendeu? Então não seria só uma questão de acesso ao caixa. Eu tenho diferentes acessos ao caixa, à movimentação do caixa, certo? Bom, isso aqui eu fiz com um usuário. E agora, se eu tenho na loja 10 vendedores, eu vou fazer isso para esses 10 vendedores? Eu faço um, aí faço outro, faço outro? Não, não precisa. Se você tiver usuários que têm os mesmos acessos, você pode migrar segurança e permissão para outro usuário. Vou dar um exemplo bem aqui, ó. Vamos supor, agora você não pode se equivocar. Nessa tela aqui, na tela de cadastro de funcionário, você vai abrir o cadastro do funcionário que já está configurado. Já está configurado. Aí ele vai pegar o que ele tem em segurança e migrar para um outro funcionário ou para mais de um. Da mesma forma em segurança, em permissões, aliás. Então como é que eu faço? Eu venho aqui em segurança, vou clicar nesse botãozinho bem aqui, ó, nessa pastazinha aqui, e aqui eu vou copiar. Se eu quiser para todos os funcionários, beleza. Não, mas é só para os vendedores. Aí eu clico aqui, copiar para alguns. Copiar para alguns. Só que aí, com essa opção copiar para alguns, o funcionário que eu defini aqui, ó, vamos pegar para esse funcionário bem aqui. O que é que ele vai fazer? Ele vai tirar todas as permissões que esse funcionário poderia ter e deixar só as permissões do funcionário que eu selecionei anteriormente. Então eu clico aqui, aí ele vai fazer essa mudança. Deu um bloqueio aqui, mas eu sei por que é. Deixa eu só... Vou mudar bem aqui para isso aqui. Pronto. Vou copiar para alguns. Ele não tá deixando, eu sei por que é. Pronto. Ele não deixou porque eu vou explicar mais na frente porque que ele não deixou. Bom, aí o que acontece? Aí esse funcionário que eu selecionei aqui, eu vou até cadastrar logo um aqui, um novato, para mostrar. Eu vou cadastrar aqui novo. Vendedor. Vendedor. Botar aqui o funcionário. A senha padrão. Eu vou deixar ele acessar só, liberado para usar o sistema. Aí agora eu vou fazer aquele processo. Cadastro funcionário. Acessar o funcionário que já está configurado, que é isso aqui, usuário teste. Aí eu vou pegar a segurança dele e jogar para esse outro funcionário. Copiar para alguns. Aí ele vai sobrepor. Então o vendedor aqui eu poderia selecionar mais de um. E aí ele vai pegar as permissões desse vendedor que está aqui na tela principal de cadastro e jogar para esse funcionário que eu selecionei aqui. Para tanto copiar para todos como copiar para alguns, eu posso não sobrescrever. É porque eu posso ter um funcionário que ele tem mais permissões que o funcionário que eu estou copiando. Então eu não quero copiar, sobrepor as permissões que ele já tem. Vamos supor que eu vou cadastrar um gerente, certo? Aí eu coloquei as permissões de gerente e agora eu vou colocar as permissões de vendedor porque ele é o gerente dos vendedores, é o gerente de venda. Então eu dei as permissões a mais que ele tem, mas esqueci de dar as permissões de vendedor. Então o que é que eu posso fazer? Eu pego um vendedor, jogo aqui na tela e migro para o código do gerente com essa opção sem sobrescrever. Porque aí ele só vai adicionar as permissões. Bom, e assim eu faço de cada funcionário que tem na empresa. Eu vou só mostrar aqui, ó, que aquele funcionário, que era o funcionário 3 que eu cadastrei agora,
eu botei o nome de vendedor, ele já tem acesso, porque eu copiei do funcionário usuário teste. Só voltar aqui. Ok? Ó, esse aqui já é o funcionário vendedor, ó. Aí ele já consegue entrar no cadastro de produto porque eu copiei do usuário teste, ó. Ele já consegue fazer aqui, ele já tem a aí ele não apareceu aqui porque eu não copiei as permissões, né? Então eu só copiei segurança. Então se eu copiar permissão, que é o mesmo processo, vou mostrar aqui, é o mesmo processo, só que é com a aba permissão selecionada. Então eu venho bem aqui, cadastro de funcionário, vou acessar o funcionário que já tem as permissões, que é o funcionário teste, usuário teste. Aí eu venho em permissão, seleciono essa opção aqui, copiar para alguns, ou esse aqui, ou copiar para alguns. Aí eu venho, seleciono para quem eu quero copiar, que é o vendedor, e aí ele já vai ter acesso lá aquelas abas lá que é concedida em permissão. Estou aqui só para mostrar aqui que esse funcionário vendedor, aqui ó, se eu for aqui ó, cadastro de produto, ó, ele já tem acesso. Se eu abrir aqui, ele já tem ó, acesso às abas, certo? Uma outra coisa bem legal aqui é porque eu consigo pegar tanto segurança como permissão e mandar para outro shop conto. Vamos supor que a empresa tem um outro shop conto. Então, porque aqui você tá vendo que eu estou migrando dentro da mesma base de dados, ou seja, do mesmo shop conto. Então, se eu fizer essa opção aqui, ó, essa opção bem aqui, ó, se eu for bem aqui em segurança, aqui, ó, só que agora nesse 3 pontinhos aqui, isso aqui você consegue exportar. Ou seja, você vai fazer uma cópia das permissões, gerar um arquivo, aqui ó. Eu não vou mudar o nome do arquivo, simplesmente esse aqui, mas eu poderia botar aqui usuário teste, ou gerente, ou vendedor, porque já deu um trabalhão para me fazer isso. Aí fazer na outra base de dados daria outro trabalhão. Então eu clico em exportar e aí ele gera um arquivozinho. É porque eu tirei os ícones, mas ele gera um arquivozinho que ele até me mostrou lá. E então, com esse arquivo, acessando o outro shop conto, eu entro, abro o cadastro do funcionário que eu quero dar as permissões de segurança e agora eu clico aqui em importar arquivo, certo? Aí eu venho aqui, ele vai mostrar o arquivo onde eu salvei, né? Aqui, ó, usuário teste. Eu abro e copio as permissões e gravo. Então, com mais facilidade. Bom, mesmo assim, isso dá um trabalho porque eu teria que fazer cada funcionário novo. E eu não teria como salvar, eu não teria que saber, rapaz, qual é o funcionário base para me copiar. Porque, por exemplo, eu configurei os vendedores. Aí entrou um vendedor novo. Aí qual é? Aí eu pego, copio. Mas sempre você tem que usar um funcionário como base para que você fique adicionando. Se você adicionar uma nova permissão no vendedor, aí eu tenho que migrar para todos. Com isso, agora a Idealsoft desenvolveu uma função que não vai dar para a gente ver nesse vídeo, mas é bem legal. Inclusive era uma necessidade de muito tempo, que agora é possível você fazer os perfis de funcionário.
certo? Aqui, ó, perfil, você poderia, por exemplo, cadastrar um perfil chamado vendedor, certo? Cadastrar e aquilo que você fez lá no funcionário mesmo, você faria aqui no perfil. Não dá para entrar em mais detalhes, porque senão o vídeo já está longo, o vídeo vai ficar mais longo ainda. Então, o que é que posteriormente eu posso até fazer um vídeo como é que funciona. Porque aqui, ao invés de eu dar a permissão em cada usuário, eu só dou a permissão no perfil e essa permissão ela explode para todos os funcionários daquele perfil vendedor. Aí eu posso ter o perfil da pessoa do financeiro, eu posso ter o perfil do gerente de cada um. Então é muito mais fácil eu gerenciar o perfil de cada categoria do que todos os funcionários daquele perfil. Então isso foi bem legal e foi uma evolução muito boa. Por quê? Porque quando você tem uma empresa que tem muitos colaboradores, isso dá um trabalho considerável. Tá bom? Então, possivelmente, mais na frente eu poste um outro vídeo que fale dessa questão de perfil de funcionários, que ficou muito bacana mesmo, muito legal. Então, muito obrigado a todos e tenham um bom proveito dessa instrução, desse vídeo, desse treinamento. Mas lembrando que você só vai conseguir fazer isso com mais tranquilidade depois de um certo tempo fazendo, entendeu? Porque são muitas opções lá em segurança e muitas opções em permissão. Então é trabalhoso. Não é difícil, mas é trabalhoso, tá bom? E geralmente quem faz isso é uma pessoa dentro da própria empresa, porque isso é uma decisão hierárquica da empresa. Então, a pessoa pode até saber fazer no shop control, mas ela tem que receber das autoridades da empresa, da hierarquia superior, o que é que cada funcionário de cada categoria pode fazer. Tá bom? Muito obrigado por acompanhar em mais este vídeo e até o próximo.